Muito bem, para terminar o programa dessa semana, a nossa Economia e Desenvolvimento, sempre trazendo novidades em várias áreas do conhecimento, né? Estamos aqui recebendo o Dr. Silvio Pereira. Dr. Silvio, muito obrigado pela sua presença, que é uma honra ter o senhor aqui como também um dos integrantes desta bancada. E o senhor sabe que esse programa aqui tem 20 anos já, mais 22 anos praticamente. E ele se notabilizou, graças a Deus, no mercado, exatamente por trazer conteúdos importantes, né? Que esclarecem as pessoas, orientam e tal. E esta é a função que nós temos aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença. E logo encaminhando a questão, porque nós temos aí uma fase em que as pessoas começam agora a se preparar para o veraneio, para as férias e tal, e elas começam a querer, então, melhorar o corpo e tal, né? Quer dizer, o cultivo do corpo hoje é uma coisa que está muito bem estabelecida na sociedade. Mas tem riscos isso, né? Sim, primeiramente é um prazer estar aqui contigo novamente e poder trazer essa questão para a população, pois realmente, se a gente pensar simplesmente a pessoa se olhar no espelho, se ver que está chegando o verão, que vai botar uma roupinha mais leve e não se gostou, é muito comum as pessoas procurarem dietas mirabolantes, né? Dietas mais diversas, já vi. E que são muitas vezes prejudiciais. Exatamente, buscando um retorno imediato e muitas vezes prejudicial. E para isso a gente tem tratamentos específicos que podem dar um ótimo retorno, um ótimo resultado, inclusive com eficiência não tão demorada como as pessoas imaginam, né? O tratamento para emagrecimento é um tratamento contínuo, né? Porém, geralmente nessa época as pessoas querem, eu quero para a semana que vem, daqui a um mês, já estar com o corpinho que eu sempre imaginei. Hoje já é possível resultados bem eficientes, tá? Não se pode dizer que sejam rápidos, mas bem eficientes dependendo de como a pessoa programa. Nós temos ótimos programas que levam sempre, o emagrecimento vai levar em consideração a atividade física, não se pode excluir a atividade física, seja ela mais leve ou mais pesada, mas é importante. Uma alimentação adequada, não adianta só a pessoa querer tomar remédio para emagrecer, mas a alimentação vai permitir que a pessoa continue sempre com a mesma massa. A gente não fala tanto peso, a massa, porque se for fazer musculação, por exemplo, aumenta o peso, porque o músculo pesa mais que a gordura, mas diminui a massa, que é a massa gorda que a gente fala. E esses tratamentos hoje estão se tornando cada vez mais ativos. Muitos já devem ter ouvido falar dos tratamentos injetáveis, que é quando entra a parte da medicação. Se trata bastante com medicação oral, até agora sempre bem-vinda e com ótimos resultados, porém, se sabe que há uma certa perda, né? Se a pessoa está um pouquinho acima do peso, está com uma alimentação que não é a mais adequada, o que vai acontecer? Esse intestino, por exemplo, vai ficar um pouco mais inflamado. Com isso, diminui a absorção daqueles medicamentos orais. Então, hoje já se entra com um tratamento injetável que contribui para que haja uma melhora nessa porção inflamada do intestino, mas também que a gente consegue fazer uma entrega melhor das doses de medicamento. Com isso, a resposta para o emagrecimento se torna muito mais eficiente e a pessoa consegue atingir objetivos mais claros, mais definidos, com mais precisão e, dependendo do seu empenho também em trabalhar esse corpo, até com mais rapidez. Tem tratamentos mais rápidos, que efetivamente sejam proveitosos e mais rápidos? Quais os mais rápidos? Isso, os tratamentos, é difícil te dizer o mais rápido, porque geralmente se faz personalizado. Porque tem uma coisa que é bem importante, é o estilo de vida. Se é uma pessoa que é muito ocupada, muito atarefada, tem um hormônio, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, que ele é um hormônio que ele tanto pode emagrecer a pessoa, de tanto gasto, né, pelo estresse, mas muitas vezes, ele estando excessivo, ele vai contribuir para depósito de gordura. E, por outro lado, ele impede a queima dessa gordura, ou seja, ele só promove o aumento. Então, nós temos que sempre avaliar bem a estrutura, a situação, fazer os exames adequados bioquímicos para ter ideia do tratamento mais eficiente para aquela pessoa. Hoje em dia não se considera mais um tratamento padrão para todo mundo. Não, os estilos de vida, a genética, o tipo de alimentação e atividade são fatores muito importantes. Então, vai se usar ativos de acordo com a necessidade de cada um.
Então, os tratamentos injetáveis se tornam mais eficientes e pode-se dizer mais rápido. Eu não gosto de usar esse termo porque o emagrecimento é um contínuo, mas ele se torna mais eficiente porque eu entrego toda a dose de medicamento que eu quero usar. Já no oral, a gente não consegue isso. Doutor Silvio, nós sabemos que a população americana é tida como muito obesa, né? A maioria dos americanos são obesos e se atribui muito isso à questão do estilo de vida, da alimentação. Nós caminhamos para esse caminho também? Caminhamos também. Se a gente pensar que os alimentos mais saborosos, digamos assim, né, geralmente são os que mais prejudicam, né? Os fast food, os tipos de alimentação, principalmente massas. Agora vem um período que contribui para isso. O que é isso? As confraternizações de final de ano. O que é a confraternização de final de ano? Geralmente é pizzaria. E se pensar na pizza, tem tudo para a pessoa aumentar peso. Até porque, né, teve 2020, 2021, quer dizer, que havia restrições para reuniões e essa parece que seja... E agora... Tá vendo, né? O momento dos caras, né, desandarem mesmo, né? E se vê, assim, pode observar que as pizzarias estão sempre lotadas. E a pizza é o chopinho, é um refrigerante que seja, e tudo contribui para reposição de gordura, tudo contribui para transformar em gordura. As pessoas têm uma ideia, uma percepção que eu vejo que é um pouquinho equivocada, que a gordura forma gordura. O que mais forma gordura, na verdade, são os açúcares e os carboidratos, principalmente os farináceos. Então, pizza, pão, bolos, salgadinhos, coisas que são boas assim, com essa ação contribuem para a gordura. Tem alguns mantras que dizem assim, ó, tu pode comer de tudo desde que seja pouco. Desde que seja pouco. Isso aí é verdadeiro? É verdadeiro. Desde que seja pouco. E desde que tu tenha uma atividade para queimar aquilo ali. Porque se, por exemplo, se comer pouco, né, de tudo e pouco, mas não faz atividade, não queima quase nada, sempre vai sobrar uma reserva. Essa reserva tem que ser guardada em algum lugar. E ela é guardada em forma de gordura. Doutor Silvio, tem uma idade a partir da qual, por exemplo, um obeso não tem mais condições de fazer uma cirurgia? Isso tem... A cirurgia, na realidade, hoje, como tem a cirurgia bariátrica, muitas vezes eu vejo o pessoal orientar a engordar, inclusive, aumentar o peso para fazer a cirurgia, que é um erro, né? Se a pessoa não está ainda no peso para fazer uma cirurgia bariátrica, ótimo, vamos tratar para ela emagrecer e ter saúde, tá? Porque tudo é uma perda. E para fazer cirurgias, tipo, outro dia eu tive uma procura para fazer uma lipoaspiração ou uma retirada de pele, né, uma abdominoplastia, isso tem um limite, porque se a gente faz sem critérios, muitas vezes vai dar um resultado inadequado. A pessoa não consegue ter contornos bonitos. A lipoaspiração é muito bem indicada para a gordura que está por fora da barriga. Mas na hora da avaliação, a gente sempre costuma orientar e mostrar. Essa gordura está só por fora ou tem também por dentro da barriga? Se tem dentro da barriga, não se bota uma cânula lá e tira. Então, nós temos que emagrecer. Senão, eu tiro todo o contorno de fora, mas não dá o contorno adequado. Porque a parte interna não... E no abdômen também. Tirar, como é que eu vou operar um abdômen muito grande, com excesso de volume, e não vai ter uma resposta, não vai ter uma modelação, digamos assim, adequada. A refeição com líquido, por exemplo, tomar água ou tomar refrigerante durante a refeição, tem alguma implicação do ponto de vista da gordura? Não é tanto no sentido da gordura. O refrigerante sempre tem porque é açúcar puro. Então, se a gente já está se alimentando e bota açúcar junto, esse açúcar ele entra direto, supre o que precisa e o resto tudo é transformado em gordura para ser armazenado. Então, já passa por aí. Já se tomar água durante, essa água ajuda na alimentação, mas se tomar a água antes da alimentação, o que vai acontecer? Já vai passar uma informação para o organismo que já tem algum volume. Essa informação diminui digamos assim, aumenta a saciedade, ou seja, diminui a necessidade de volume de alimento. Com isso, também contribui para emagrecer, mais naturalmente, né? Doutor, eu digo uma coisa, há muito, claro, a gente sabe que a história mostra isso, né? A questão da calvície. Ela tem, uma das causas, digamos, é a alimentação? A alimentação contribui bastante. Por quê?
porque muitas vezes os nutrientes necessários para estimular, né, para estimular o crescimento capilar e a manutenção, muitas vezes não vêm na dieta. A dieta é inadequada. E mesmo sendo uma dieta adequada, muitas vezes não tem quantidade suficiente. Então, a gente consegue suplementar. Então, a questão da calvície tem alguns parâmetros, né? Que é a parte genética, que é a androgênica, aquela que a família, meu pai, meu avô, e muitas vezes a avó já tiveram calvície. Herança genética, né? Herança genética. Isso já é da pessoa. Mas que com os tratamentos, com suplementação, com a correção hormonal adequada, se consegue também trabalhar nesse setor. Inclusive, claro, nesse caso, vai contribuir com um implante capilar. Uma dieta, normalmente, ela tem que necessariamente ter uma orientação médica. O ideal de uma dieta é que tenha um porquê. Então passa ou uma orientação médica ou nutricionista. Eu costumo muito trabalhar com a nutricionista na questão da dieta. E nutricionista que trabalhe dieta no sentido do dia a dia da pessoa. Hoje não se consegue mais conceber aquela ideia anterior que dieta era tipo uma receita. Então vai tomar isso, vai comer tantas castanhas a tal horário, vai comer damasco, A pessoa nunca viu isso na vida, não tem nem como... Não, então hoje não. Todos os nutricionistas que a gente trabalha, todos trabalham dentro do dia a dia, adequando e orientando como fazer a dieta. Por que orientando? Porque se tu souber quais os alimentos são mais indicados, e um dia tu saiu um pouquinho, tu vai saber como compensar no outro dia. Isso é importante. Porque, como eu falei anteriormente, é um contínuo, né? Educação alimentar, uma alimentação mais adequada. Se a gente pensar lá nos nossos antepassados, né, que eram caçadores, comiam só de vez em quando, e a comida preferencial era caça, né? Depois que passou a ser vegetal, mas a princípio era caça, eles nem sempre conseguiam caçar, então era carne, era proteína. Hoje a gente tem uma variedade e principalmente, que é mais à disposição, farinha. A farinha é o carboidrato, se transforma rapidamente em açúcar e, consequentemente, tem que ser armazenado. Olha, tem esse excesso, deixa eu armazenar. Doutor, eu tenho por princípio, assim, na minha vida, do ponto de vista alimentar, eu não janto. Aquela janta normal que as pessoas... hoje tem gente que vai no restaurante 10 horas da noite, 11 horas, está jantando, né? O jantar, o comer demais à noite, qual é o malefício que traz? É que o comer à noite, dependendo do horário, né? Comer cedo. E nunca, eu falo uma coisa ali, uma palavra que é o demais. Nunca é demais. Comer necessário. Comeu, saciou, pronto. Deu. E o comer em excesso. Comer em excesso sempre vai ter sobra energética que tem que ser armazenada. Forma gordura. E não só forma a gordura, vai liberar diversos radicais livres. Outra coisa que pode interferir no sono. Então, a pessoa às vezes fica com dificuldade para dormir, dorme mal. O sono é um outro fator que leva ao estresse. E vamos novamente falar em acúmulo de gordura, acúmulo de substâncias, envelhecimento, diminuição de capacidade do organismo de trabalhar com aquilo que foi na alimentação. Então, uma boa alimentação também dá um pouco mais de ânimo, de vida. De ânimo, mas uma alimentação, por exemplo, para dormir, à noite, uma alimentação cedo. Porque o cedo que eu digo até em torno de 8 horas, que tem muita gente que tem dificuldade nesse horário. Está recém voltando do trabalho. Estou fazendo alguma coisa à noite quando eu comer antes das 8 horas. Isso. E quando não dá antes das 8, vai comer alguma coisa mais tarde, dá preferência por uma proteína, algum vegetal. Algo mais tranquilo, mas não em excesso. Perfeito. E o fato de jantar mais tarde é que muitas vezes a pessoa vai jantar, após o jantar, ou vai assistir um pouco de televisão, ficou parado, ou vai direto dormir, né? Parado. Aí é terrível. Não gasta e aquilo tudo que ingeriu vai para onde? Vamos guardar e manda para o estoque. O estoque é gordura. Perfeito. Então, isso também é uma das coisas que às vezes a gente vê. Entra na situação do estresse, né? Porque quem tem essa rotina... Então, Silvio, muito obrigado pela sua aula aqui hoje. Eu acho importante que isso foi muito bom para todos nós. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigado pelo convite e estaremos à disposição, provavelmente trazendo mais detalhes. Tem muitos detalhes nessa área. A partir de agora. Para você também ter uma boa semana. Obrigado pela audiência, boa semana de trabalho. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.